Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Vamos começar a nossa contabilidade de custo, né? Onde a gente parou na última aula, na sexta-feira, que foi essa questão da CESP aqui, né? Então vamos lá, vamos refazer a questão aqui para ficar tranquilo, para ver que não tem segredo, é só a gente trabalhar certinho aí. Um pequeno frigorífico usa padrões. Está falando de custo padrão, né? Custo padrão é usado de forma gerencial, né? Uma ferramenta aí para controle de custo, orçamento e tomada de decisões. Então, um pequeno frigorífico usa padrões para controlar o consumo de uma mistura de carnes de diferentes tipos de frutos do mar, de alta qualidade, utilizada como matéria-prima na fabricação de um produto para exportação. Então, ele quer o custo padrão da matéria-prima. A gente sabe que a FCC trabalha com 3 variações e a CESP com 2. São utilizados 450 gramas da mistura ao custo de 125 kg. Então, aqui ele usa 0,450 para fabricar 1 kg, R$ 125. Tá aí, beleza? Então, meu custo total aqui para 1 kg é 125 vezes 450, que dá quanto? R$56,25. Beleza? Em determinado mês foram produzidos 2.000 quilos. Então, num determinado período, ele produziu 2.000 quilos. Ali é 1 quilo, aqui é 2.000 quilos. E aí ele deu as variações de preço e a variação total. De 2.000 quilos, a variação do preço foi quanto? Foi 9.000 favorável. Então é menos 9.000. E a variação total foi desfavorável em 3.500. Como é que eu vou achar o preço efetivamente pago, o preço real que ele quer? Aí a gente foi lá e calculou 56,25 vezes 2.000 quilos. Ele está falando em 2.000 quilos. Deu total 112.500. Todo mundo entendeu aqui? Aqui é 1 quilo, aqui é 2.000 quilos. Eu não tenho a quantidade real e não tenho o preço real. Mas ele me falou que a variação total foi quanto? Foi desfavorável em 3.500. Se foi desfavorável em 3.500, esse real foi maior do que o padrão. Eu gastei mais do que devia, R$3.500. Então, o custo lá, total, real, foi 112.500 mais 3.500. 116.000. Beleza? 116 para 2.000 quilos. E para 1 quilo? Divide por 2.000. Dá quanto? 58 aqui, para 1 quilo. Qual que está negativo? Não, aqui ele tem mais e aqui é menos. Aqui foi maior que esse. Esse é o custo padrão que eu queria chegar, mas eu gastei mais. Então foi desfavorável. Eu gastei mais do que devia. Tranquilo? Então meu custo real aqui unitário por 1 quilo é 58. Aí ele me deu a variação do preço para 2.000 quilos. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer para 1. Então, para 1 quilo,
eu vou pegar essa variação de preço e dividir por 2.000. Dá 4,50, favorável. Aí eu sei que a fórmula da variação do preço é o quê? Preço real menos preço padrão vezes a quantidade real. Eu tenho a variação do preço? Preço real eu quero saber. Preço padrão eu tenho. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar na frente. Então, eu tenho menos 4,50, que é igual. Aí a distribuição de matemática. Preço real vezes quantidade real. Menos 125, quantidade real. Esse valor eu tenho. É esse. Então, eu tenho menos 4,50, que é igual a 58, menos 125, quantidade real. Aí é jogo de sinal. 4,50 vai para lá positivo, 125 vem para cá positivo. 125, quantidade real, igual a 58 mais 4,50. Então, a quantidade real vai ser igual a 62,50 dividido por 125. Que vai dar meio. Mas não é isso que ele quer. Ele quer o preço real. E como é que eu vou achar o preço real? Esse vezes esse é igual àquele. Então, 0,50 vezes o preço real é igual a 58. O preço real é 58 dividido por meio, que é igual a 116. Letra C. Aqui tem que tomar cuidado que a CESP, matéria-prima, trabalha com 2 variações. E a FCC com 3. Aí tem que ver qual banca vai... As outras elas vão falar quantas variações ela vai pedir. Beleza? E a 10 é basicamente a mesma. Mudou o concurso, mas a questão é praticamente igual. Situação hipotética. Uma empresa que utiliza o sistema de custo padrão para fins gerenciais considera que uma unidade de dado produto deve consumir 0,45 horas de mão de obra direta. Aí é custo padrão de MOD, de mão de obra direta, que é igual a MP, só muda a nomenclatura. O professor Eliseu Martins já falou. Cuja taxa horária, que é preço, é de R$13. Em dado período, foram produzidas 200 unidades desse produto, o que gerou uma variação favorável de taxa de mão de obra direta de 90 e uma variação total de 40, desfavorável. Com base nas informações, é correto concluir que a taxa efetiva, a taxa real que ele quer,
incorrida pela MOD foi inferior a 12,50. Então, vamos fazer aqui. Agora não é MP. Agora é MOD. Então, eu tenho lá para fazer uma unidade de algum produto. Então, aqui é MOD. Não é 1 quilo, é uma unidade. Uma unidade. Ah, aqui não é quantidade, é o quê que o professor fala lá, professor Eliseu? É hora. Aqui não é preço, é o quê? É taxa. Mas vai ser igual. Só muda a nomenclatura. Então, o preço, a quantidade padrão em hora é 0,45 horas. Então, aqui é 0,45 horas. E a taxa é 13? A taxa é R$13. R$13. Para uma unidade. Então, quanto que é meu custo total unitário aí padrão? É 0,45 vezes 13. Olha como se repete. 5,85. Por isso que é importante saber a banca e fazer questão da banca. Só que ele não falou que é uma unidade, ele falou que é quantas? Aí eu vou multiplicar por 200 unidades. Dá quanto aqui? 1.170, o custo total padrão. Só que ele falou que ele me deu duas informações lá. Ele falou que a variação foi favorável de taxa de mão de obra direta de 90. Então, a variação da taxa ou preço, aí você escolhe, é igual favorável, sinal negativo, gastei menos, 90. E a taxa total, a variação total, quer dizer, é igual a uma situação desfavorável, gastei mais, 40. Então, eu sei que minha variação total aqui foi mais 40. Quanto que é aqui, então, real, se eu gastei mais 40? 2.000 e quanto? 2.210. 1.170 mais 40 é 2.210. Certo? Não, é 1.210, né? 1.000. Aí eu vou dividir 1.210 por quanto? Por 200. Então, minha taxa, meu custo total unitário de mão de obra é 6,05 por uma unidade. Aí vem aquela formulazinha de novo. Ele deu a variação do preço lá. Ou da taxa. Escolhe. É o quê? Taxa real menos taxa padrão vezes hora real. Ou quantidade real. Ele me deu a variação do preço. Quanto? 90. Para quantas unidades? Então, tem que dividir 90 por 200. Dá quanto aqui dividindo por 200? Para uma unidade. 0,45. Favorável. Aí vem aquela multiplicação, né? Esse
vezes esse dá o 6,05. Então, taxa real vezes hora real menos taxa padrão vezes hora real. Esse eu tenho, esse valor eu tenho aqui, ó. É o 605. Menos a taxa padrão eu tenho 13 hora real. Aí é jogo de sinal de novo. Aí ficou 13 hora real, que é igual a 6,05 mais 0,45. Aqui ficou hora real, é igual a 6,5 dividido por 13. Então, a hora real é meio. Então, minha hora real é meio. Esse vezes a taxa que ele quer, dá 6,5. Então, a hora real vezes a taxa real que ele quer é igual a 6,05. Então, a taxa real é 6,05 dividido por meio. $12,10. Aí ele vem me falar lá. É correto concluir que a taxa efetivamente incorrida na mão de obra foi inferior a 12,50. Verdadeiro. Dúvidas? Não, você tem que ver se a taxa foi, se a variação foi favorável ou desfavorável. Se for favorável, é negativo. Se for desfavorável, positivo. Você gastou mais. Se gastou mais, é mais. Se gastou menos, é menos. O macete é esse. Aqui eu tenho uma situação desfavorável. Gastei mais. Ó. 1.170 era o custo que eu queria chegar no futuro. O custo padrão de mão de obra. Não. O que acontece? Você tem que interpretar. 1.170 eu queria chegar. Eu cheguei 1.200. Eu gastei mais do que eu cheguei. Se eu gastasse menos, aqui ia ser negativo. Beleza? Esse é o custo padrão de mão de obra. Aí faltou o custo do CIF, custo padrão do CIF, que agora a gente vai fazer aí o estudo. Tranquilo? Vou voltar lá naquele exemplo que eu dei. Pessoal, a variação do CIF ele sempre vai ser o quê? Uma divisão. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esse exemplo que eu dei para ficar mais fácil, só que faltou alguns dados aí, eu vou colocar agora. Primeiramente, a gente vai só fazer a variação do volume, tá? Aí tem a variação do CIF em relação ao volume, primeiro. Custo padrão. O CIF. Então, você tem custo padrão nos 3 fatores de produção. Matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto de fabricação. Então, você tem volume
e você tem o custo indireto de fabricação, certo? Vamos supor que o volume aqui, ó, o custo indireto seja 1.400, o padrão, aqui o padrão, e aqui o real. Então o CIF nos dois deu 1.400.000. E o volume diminuiu. O padrão era 10.000. E o real 9. Até aí tudo bem? Eu estou dando um outro exemplo aqui só para variar o volume. Só o volume. O custo não alterou. O custo permaneceu o mesmo. Variou o volume. Se variou o volume, pessoal, de cara a situação é desfavorável. Você diminuiu a sua quantidade, o custo continuou o mesmo. Diminuiu a quantidade produzida, o custo permaneceu o mesmo. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui 1.400 dividido por 10.000 dá quanto? 140. Eu tenho um CIF de 1.400.000 e um volume de 10.000, a variação foi 140. Do quê? Do padrão. Então, o padrão aqui é 140. E o real? 1.400.000 dividido por 9.000. Não. Você está fazendo 1.350.000. Deu quanto? 155,55. Esse é o real. Está vendo que o custo aqui é maior? O custo aqui é maior. Enquanto? Desfavorável. Então, eu tenho o mesmo custo indireto de fabricação com volume menor. Quer dizer, tem um custo desfavorável. E se aumentar o volume aqui em vez de 10.000? Vai ser um custo favorável. Então, você tem que prestar atenção nisso. Para quê? Para não ficar só com fórmula. Aí você não ficar só com fórmula, você vai entender. Então, quando eu tenho o mesmo CIF, no custo padrão, mesmo CIF, se eu diminuir o volume, situação desfavorável. Se eu aumentei o volume, situação favorável. Agora a gente vai achar a variação. E a variação, pessoal, tem que dar esse valor. Igual na mão de obra direta e no material direto. A matéria-prima. Certo? Aí teve variação de quê? Volume ou CIF? E qual que é a fórmula da variação do volume? Variação do volume da CIF padrão. Aí tem NR. Colocado em situação real, que é esse NR, dividido por quem? Ah, porque esse NR é o denominador. Seria lá. Então, a CIF padrão, esse NR, pessoal, os autores consideram ele o denominador. O que é esse NR? É o volume real. É o CIF padrão dividido pelo volume real. Menos. E agora? Então, a variação do volume vai ser o CIF padrão
Quanto que é o CIF padrão? Dividido pela volume real, que é quanto? Esse NR é volume real, menos CIF padrão. Quanto que é 1.400.000 dividido por 9? Esse aqui é mais. E esse? Então é desfavorável 15,55. A fórmula provou. Mas eu já sei por quê. Diminuiu o volume, o custo é desfavorável. Aumentou o volume, o custo é favorável. Estamos falando de variação de volume. Agora a gente vai ver quando o volume aumenta. Porque fica muito teórico falar isso. Ali o volume aumentou e o CIF é igual. De cara. Favorável ou desfavorável? Situação favorável. Custo mesmo, volume de produção aumenta. Situação favorável. R$ 1.400.000 dividido por 10.000. R$ 1.400.000 dividido por 14.000. Então, a situação favorável aqui de quanto? Situação favorável, sinal negativo. Agora eu vou provar na fórmula. Entendeu assim? Agora é fórmula. Tem que dar menos 40. Variação de volume. É o CIF padrão dividido por situação real menos o CIF padrão. Quanto que é o CIF padrão dividido pelo volume lá padrão? Volume real. É 1.400.000 dividido por 14. Menos CIF padrão. 1.400.000 dividido por 10. Então eu tenho quanto aqui? 100. E aqui? 100 menos 140. Tem que bater, senão está errado. Fórmula, pessoal. Pessoal da matemática, eles tiram as fórmulas de alguma lógica. Então é isso. Entendeu lá, ó? Volume de produção diminuiu, CIF o mesmo. O que acontece? Situação desfavorável. Volume de produção aumenta, CIF o mesmo. Situação favorável. Agora a gente vai colocar o volume igual e mexer no CIF. Olha que coisa legal.
E depois a gente vai fazer os dois. Aí não tem erro, pessoal. Aí pode cair qualquer uma dessas na prova que você mata. E aí você viu, CIF igual, volume variou. CIF variou, volume igual. Os dois variou. Pronto. Não tem para onde a banca fugir. Volume igual. Padrão. CIF diminuiu e volume permaneceu o mesmo. De cara, a situação é favorável ou desfavorável? Favorável. O custo diminuiu, pessoal. Se custo diminuiu, a empresa gosta. Aqui é quanto? Sempre vai ser a divisão do CIF pelo volume. E aqui é quanto? Quanto que é a minha situação favorável aqui? Aí eu vou na variação do CIF. E tem a fórmula lá. Qual que é a fórmula? Quem que é o CIF real? Que é 1.200.000 dividido por 10. Vou colocar aqui certinho, para não ter erro. CIF padrão. Aqui eu já tenho aqui, ó, 120 menos 140 menos 20. Bateu. De cara, situação favorável ou desfavorável? Desfavorável, o custo aumentou, o volume é o mesmo. Quanto que deu aqui no padrão? E aqui? Quanto que foi minha situação desfavorável? Ali foi menos, aqui mais. Agora eu vou provar pela fórmula. É o CIF padrão, real, né? Real, menos o CIF padrão com real. CIF real, 160. CIF padrão com real, 140. Mais 20. Mais 20. Mais 20. Então, pessoal, lembra disso. Custo indireto, mesmo volume aumentou, situação favorável. CIF o mesmo, volume diminuiu, situação desfavorável. CIF, não, volume aumenta e o CIF é o mesmo, situação favorável. Volume diminui, CIF é o mesmo, situação desfavorável.
Ah, o CIF é o mesmo, só muda o volume. Também, se aumentou o volume favorável, diminuiu o desfavorável. Agora a gente vai ver a variação dos dois ali, ó. Dali. Ali você tem que fazer as duas variações para achar o quê? Mas de cara aqui, pessoal, de cara, ó. O real foi quanto? E o padrão? A situação é que aqui? Em 10. Certo? Hoje a gente vai fazer as últimas questões de curso lá do auditor da Cefaz Ceará. Coloquei aí no material. Então a gente fez o começo e agora o final. Então, gabaritando aí passava, contabilidade de custo. Bem tranquilo. Quanto que é o volume padrão lá? Não, volume. E o CIF? O real aqui. E aqui? Pessoal, de cara, não sei. Aí eu vou ter que fazer o cálculo no começo para ver qual que é a situação da empresa. Esse aqui dá 140. E esse aqui dá quanto lá? Então, meu real foi maior. Então, uma situação é desfavorável. Enquanto? Mais 10. Aí, primeiro, eu vou fazer a variação do volume. Qual que é a variação do volume? CIF o quê? É isso ou não? CIF padrão, 1.400.000. Pelo real, 9. Menos CIF real. Não tem condicionante, é ele mesmo. 9. Quanto que dá aqui? 1.400.000 dividido por 9. Aí tem que fazer na calculadora, que não tem pronto. 0,55, não é? Acho que é isso, né? Já fez? Quanto que dá aqui, então? 0,55? E quanto que dá isso aqui? Então, a variação do volume foi quanto? Desfavorável. Pode falar. Não. Por quê? CIF padrão pela condicionante real de volume. E aqui é o CIF real, é o normal. Então, aqui eu tive uma situação desfavorável de 5,55. Tenho certeza que a variação do CIF vai dar quanto? 15,55 o quê? Que aqui é 10, não é? Tem que dar 10 tudo. Variação do CIF. Qual que é a fórmula? CIF o quê? Menos. É isso? Tá certo? Sim, do CIF, do custo. É esse aqui? CIF real eu tenho.
CIF padrão dividido pelo volume real. Eu tenho? Tem. Não, CIF real é 150, tá certo? Então tem fórmula errada aí, que aqui vai dar igual. CIF real, padrão pelo real. E o outro é o CIF padrão. Ah, aqui que está errado. Ó. Aqui é CIF padrão. CIF padrão. Não, por 10, né? Por 10. Então aqui vai dar 155,55 menos 140. Que dá quanto aqui? Favorável ou desfavorável? Agora bateu. Mais 15,55. Menos 5,55. Está aprovado. Então, pessoal, pegou uma questão assim, você não fica lá atrás de fórmula, você tem que achar isso aqui. Aí você vai ver se vai bater. Interpreta. Pô, eu tive aqui, ó, R$150, 140 padrão. Então eu tenho mais 10 desfavorável. Então a gente viu custo padrão de matéria-prima, de mod e de CIF. Acabou o fator de produção. Tranquilo? Pode falar. Com certeza. Não tem problema. Mas a fórmula, a banca vai utilizar, igual ela utilizou lá no exercício 9 e 10, para você achar outro fator lá. Tá? Pessoal, essa questão aí, esse material aí, é relação custo, volume e lucro, tá? A contabilidade de custo chama. Relação custo, volume e lucro. Questão certa na prova de contabilidade de custo, tá? Que é o quê? Margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança. Isso aí é certeza que uma questão de custo é dessa. O que é margem de contribuição, pessoal? A margem de contribuição é uma margem que a empresa utiliza para ver o quanto que ela está consumindo de custo variável e despesa variável. Então, margem de contribuição é usado o quê? No sistema gerencial, tá? No sistema gerencial. Não é lá na contabilidade financeira, não. Isso aqui é na contabilidade gerencial. É a contabilidade de custo utilizado na contabilidade gerencial. Então é isso, basicamente é isso, é a margem de contribuição. É quanto que a minha receita lá do custo, ela está contribuindo para quê? Para apropriar despesa variável e custo variável. Tá? Bem tranquilo. Olha lá, vamos ver o conceito.
Entende-se por margem de contribuição a diferença entre o preço de venda que a empresa está praticando, pode ser unitário ou total, não tem problema. Se for total, vai ter margem de contribuição total. Se for unitário, é margem de contribuição unitária. E a soma da despesa e custo variável de um produto ou serviço. Então, basicamente é assim, pessoal. A gente viu métodos de custeio. E quem usa margem de contribuição é o método de custeio variável ou direto. Sistema gerencial. Então, vamos supor aqui, você tem a venda, preço de venda. Você tem lá 100 unidades. Você pratica aí R$50 por unidade. Aí você tem um custo variável de 10 e despesa variável de 5. Então, a margem de contribuição vai ser quanto? Você vai ter a venda, vamos fazer pelo total, 50 vezes 100. Dá quanto? 5.000. Custo variável, 10 vezes 100 unidades. 5 vezes 100 unidades. 500. Então, a margem de contribuição total vai ser preço de venda menos custo e despesa variável. Que dá quanto? Fácil, né? E se eu quiser saber unitariamente? Divide por quantas unidades lá? 100, 35. Ah lá, a margem de contribuição é, em outras palavras, a sobra financeira de cada produto. Isso. Como ele vai... É o lucro, mas ainda tem custo e despesa fixa, tá? Aí tem que ver. Ela vai contribuir para o lucro. Vai contribuir para o lucro, tá? Pode. Para a recuperação e amortização das despesas e do custo fixo. Então, é uma sobra para quê? Para que ela possa cobrir custo e despesa fixa da empresa. Nas decisões sobre aumentar ou diminuir a quantidade produzida numa fábrica, ele vai levar em consideração esse cara aqui. Por exemplo, você tem 2 produtos, você tem 2 marcas lá de carro, Ford Ka e EcoSport. Quem tiver mais margem de contribuição vai ser o escolhido pela indústria. Se não tiver fator limitante, que a gente vai ver mais para frente. Se não tiver fator limitante dos produtos, a empresa vai calcular a margem de contribuição. Quem tiver a maior margem de contribuição vai ser o produto escolhido. Aí a gente vai fazer um exemplo aí prático. Uma empresa lá, produção e venda, 1.000 unidades por mês. Preço de venda, 60 por unidade. Custo variável, 12 por unidade. Custo fixo total, 13.000. Despesas variáveis, 10 por unidade. Despesa fixa total, 9. Então, primeira coisa, venda. São quantas unidades vendidas aí? Por quanto? Quanto que dá aqui? Aí vem ela. Custo variável. São 1.000 unidades. Quanto que é o custo variável?
12. 12 reais, né? Quanto que dá aqui? 12 mil, né? 12 mil. Aí você tem despesa variável. É 1.000 unidades. Aqui você acha margem de contribuição total. Calma aí, a gente está calculando margem de contribuição. É o quê? Venda menos custo variável menos despesa variável. 60 menos 12 menos 10. Menos 22 dá quanto? Essa é minha margem de contribuição total. Aí você vem menos custo fixo. Quanto que é meu custo fixo aqui? Menos despesa fixa. Dá quanto? Aqui você vai achar, ó, o lucro operacional, ou o LAIR, né? Lucro antes do imposto de renda. Você vai ver LAIR lá com o Silvio Santos. 38 menos 13 menos 9. 38 menos 22. Dá quanto? 16, né? Acabou. Pessoal, custo fixo só entra aqui na composição do CPV quando é método por absorção, que é o que atende o quê? Legislação tributária, legislação fiscal, princípio contábil. A gente está trabalhando com método de custeio variável ou direto, que é usado em sistema gerencial. Certo? Só gerencial. Então, normalmente, a indústria, a empresa, ela vai trabalhar com dois métodos. Um para atender lá a legislação e outro para atender a contabilidade gerencial. Margem de contribuição total corresponde à receita de venda total menos custos e despesas variáveis totais. Tá aí. Margem de contribuição unitária. É fazer o quê? É pegar a margem de contribuição total e dividir pelas quantidades vendidas. É um índice importante para fundamentar decisões relevantes ao aumento da produção de determinado produto, dentro da capacidade produtiva da empresa, da indústria. Margem de contribuição unitária corresponde à receita de venda unitária. É só pegar lá 60 menos 12 menos 10. Mesma coisa. Vai dar 38. Então, você tem duas formas de fazer a margem de contribuição unitária. Pegando esses valores unitários ou o total e dividir pelas unidades vendidas. O valor é o mesmo. Índice de margem de contribuição. Pessoal, está caindo esse índice em prova de concurso agora. Começaram a cobrar. Por quê? Porque fica tão repetitivo que o cara vai inovando. Índice, pessoal, é calculado em porcentagem. É um índice. Índice de margem de contribuição. Como é que você vai achar esse índice de margem de contribuição? É a margem de contribuição total dividido pela receita bruta, receita total da empresa, receita total. Quanto que vai dar meu índice ali? Vamos fazer. Então, o índice aqui, ó, índice de margem de contribuição.
Quanto que é a margem de contribuição aqui? Quanto que é a receita bruta lá, total? Aí eu vou achar. Dá quanto? Já fez aí? Dá zero, né? É, 63? Mas é um índice, aí você vem e multiplica por 100%. Aí dá 63,33%. Pessoal, é aí que eu falei, se a empresa, a indústria não tem limitação na capacidade de produção, a empresa vai adotar o produto que tiver maior margem de contribuição. Se tiver limitação, aí a gente tem que olhar. Qual tipo de limitação? Vou dar um exemplo aqui. Tem carro duas portas lá na GM? Só 4? Tá, então vamos mudar. Vamos mudar aqui. Vamos para a fábrica lá da GM. Tem dois tipos de carro. Cruze e Onix. O Cruze, ele usa o airbag. E o Onix também. Só que o Cruze ele tem 4. E o Onix 2. Certo? Aí vamos supor que o preço de venda do Cruze é 100 mil. E do Onix, 60. Custo e despesa variável. Vou colocar aqui. Vamos supor. 60. E aqui, 30. Qual que tem a maior margem de contribuição aqui? Quanto que é do Cruze? E aqui tem quanto? Então, sem fator de limitação de produto, eu vou escolher o Cruze. Se tiver que optar por deixar de fabricar um produto. Tranquilo? Qual que tem maior margem de contribuição? Cruze eu vou escolher, a empresa vai escolher o que tem mais. Não, é o que eu tenho mais rentabilidade, o que vai dar mais lucro. Exato. Só que aqui tem um fator de limitação, o airbag. Aí vamos supor lá que a fábrica de airbags, lá da China, com a pandemia, limitou. Limitou para quantos airbags? Para 1.000 airbags. Aqui não tem fator lá, ó. Agora tem, fator de limitação. Quantos airbags o Cruze usa? Então, quantos carros eu posso fabricar com o Cruze ali? É 1.000 dividido por 4, dá quanto? Hã? E o Onix? Aí eu vou fazer o seguinte.
essa margem de contribuição que eu vou usar para ver a minha lucratividade de cada produto. Quanto que é 40 mil vezes 250 unidades? E 500 unidades vezes 30 mil. Dá 15 milhões. Agora, quem que eu escolho? Por quê? Por causa desse fator aqui. Então, sem fator de limitação de produção, o que tem maior. Com limitação, eu vou dar uma olhada. Por isso que a questão vai dar uma para você pensar. Então, vamos lá ver o que é limitação de capacidade. Eu te mostrei ali. Sem qualquer restrição, o produto mais rentável será o que apresenta maior margem de contribuição, sem restrição. Se houver alguma restrição, o que acontece? Matéria-prima, que é o airbag do carro, porta, 2 ou 4 portas. O produto mais rentável será o que apresentar maior margem de contribuição por fator de restrição. Por quê? Porque aqui eu só consigo fabricar 250 unidades e aqui 500. Nesse caso, devemos calcular a margem de contribuição de cada produto e dividir pela quantidade de fator de restrição que o produto utiliza. Tranquilo? Aí a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 produtos e um eu vou ter que descartar. Bora lá. A indústria Santa Maria fabrica 5 produtos. Para realizar essa produção, a empresa utiliza habitualmente 178 mil horas máquinas. Entretanto, em julho de 2010, ocorreu um defeito em uma das máquinas operadoras, reduzindo tal capacidade em 15%. O produto que deve ter sua produção reduzida em função do defeito ocorrido, visando maximizar lucro, resultado da empresa, é o quê? Assim que vai cair na prova. É para você escolher. Aí vai ter as alternativas lá, alfa, beta. Isso aí. Pessoal, vamos primeiro achar a margem de contribuição de cada um, sem esse fator de limitação. Primeira coisa é isso, achar a margem de contribuição. Produto alfa, beta, gama, delta e eta. Alfa. Quanto que é a venda dele? Preço de venda? Tem aí? 410 ali. Menos custo e despesa variável. Vamos olhar lá, quem que é o custo e despesa variável? Matéria-prima, mão de obra direta, CIF variável, ele falou. Então, aí. Então, dá 120 mais 100 mais 70. Quanto? 290? 220 mais 70, 290. Tá certo. Então, aqui a margem de contribuição do produto alfa é 410 menos 290. Dá quanto? Dois.
120. Primeiro produto alfa, 120. Agora, beta. Vou colocar aqui. 400 menos 270. Dá quanto? Próximo. É 395 menos 225. Dá quanto? Próximo. É 580 o preço de venda? Menos 300 e... É 90 mais 145 mais 115. 350? Dá quanto? Menos quanto? Esse é venda, e esse é custo e despesa variável. 320? Sem fator de limitação, qual produto eu vou deixar de fabricar? Alfa. Só que ele deu um fator de produção, de limitação de produção. Foi o quê? A hora máquina. Quantas horas máquinas eu tenho? 178 mil horas máquinas. Só que eu preciso calcular esse total aqui? Não, ele já me deu aqui por unidade ali, ó. É só fazer a margem de contribuição por cada hora. Quanto que é aqui a hora de alfa que utiliza lá, da máquina? E aqui? E aqui? E aqui? E aqui? Aí o menor tem que deixar de ser produzido. O que acontece? Eu tenho a margem de contribuição de cada produto aqui, ó. Esse é meu rendimento, é meu lucro, minha lucratividade. Aí eu vou pegar esse vezes o fator de limitação. É igual do airbag. Não, aí você pode fazer que vai dar. Porque aqui, ó. Esse aqui é 1,5, 2, 2, por quê, pessoal? Porque unidade, esse aqui eu posso dividir por unidades. Não tem problema. Eu estou achando que a margem de contribuição o quê? Unitária. Margem de contribuição unitária aqui, ó. Eu não vou mexer com a produção total, lá que eu vendi. Por quê? Não precisa. Se eu produzir 20 mil de alfa e 18 que eu vendi lá, ó, mas se alfa deu margem de contribuição menor que beta, unitariamente, eu não vou escolher alfa. Mesmo que eu vendi, eu vou ter prejuízo. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Posso vender mais alfa do que beta, mas se beta deu margem de contribuição maior que alfa, eu vou, o quê? Senão eu vou tomar prejuízo. Eu vou deixar de produzir um produto que está dando mais lucro para mim e vou colocar minhas unidades tudo no outro? Não, pessoal, não posso fazer isso.
Por isso que é importante você calcular margem de contribuição unitária. Às vezes, a empresa, por isso que a empresa fale, a indústria, ela tem ilusão, estou vendendo 50 mil de um produto e 10 mil do outro. O outro, às vezes, dá mais rentabilidade do que esse. Então, vamos fazer aqui. $120 vezes 1,5. Quanto aqui? Ué, foi o caso do Cruze que a gente mostrou. O Cruze estava com maior margem de contribuição. Não, ele quer saber qual produto eu vou deixar de fabricar. 130 vezes 2. Eu estou tranquilo. 425. E aí, qual produto eu vou deixar de fabricar? Alfa. Dá, né? Pessoal, vamos agora para ponto de equilíbrio contábil aqui, ou ponto de equilíbrio operacional. É sinônimo. Anota aí. O que é ponto de equilíbrio? É quando os custos e despesas fixas são iguais à margem de contribuição da empresa. Quando está no 0 a 0, empate total, não tem lucro, não tem prejuízo, não tem mais nada. 0 a 0. E como é que eu calculo o ponto de equilíbrio? Tem uma fórmula, mas eu não quero que vocês decorem fórmula. Vamos lá pensar. Vamos pegar esse exemplo aí de novo. Venda, custo variável, despesa variável, margem de contribuição. Aí, custo fixo, despesa fixa, é o LAIR, né? Beleza? Quanto que foi minha venda ali? Vocês já notaram aí? 60 mil? Tá. Custo e despesa variável. Despesa variável. Aqui deu quanto? Aqui deu 13? E aqui? Tá. Vamos lá. Pessoal, aqui, ó, esse aqui tem que ser 0. Aí você acha o ponto de equilíbrio. Então, eu estou acima do meu ponto de equilíbrio. Estou tendo lucro. Estou acima do ponto de equilíbrio contábil operacional. Tá? Como que eu faço, então? Esse aqui tem que ser igual a esse, não tem? Para dar 0? Então, é isso. Então, quando esse for igual a esse aqui é 0. Aí que acharam aquela fórmula lá, os matemáticos. Custo
mais despesa fixa dividido por quem? Pela margem de contribuição, né? Não é isso? E como é que você vai achar esse aqui? Em quantidade. Quantidade de unidades produzidas. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. 13 mais 9. Dá quanto? Margem de contribuição unitária. Quantas unidades eu preciso produzir? Mais ou menos, unidades. Média, porque deu quebrado. Eu vendi quantas unidades aqui? Então, eu estou acima do meu ponto de equilíbrio. Aí a gente vai ver depois que chama margem de segurança. Então, para me atingir aqui, ó, 579 unidades. Então, se eu vender 579 unidades, eu vou cobrir meu custo fixo e despesa fixa e vou ficar no 0 a 0. Nem ganho, nem perda. Vai estar no 0, 0, 0. Vamos lá. Ponto de equilíbrio é o ponto em que o lucro da empresa é 0. Que aqui seria 0. Ou seja, é o ponto no qual a receita total é igual aos custos e despesas totais. 0 a 0. Também chamado de break-even point. Quem gosta de inglês, né? Break-even é empate, tá? Ponto de empate. Ou ponto de ruptura. Ou ponto crítico. Então, essas unidades aqui, vendidas, é o ponto de ruptura. Ponto crítico. Se eu vender mais, vou ter lucro. Se eu vender menos, prejuízo. Aí a fórmula é essa. Ponto de equilíbrio econômico. Aí dessa, pessoal, vai derivar as outras. O que é ponto de equilíbrio econômico? É você pegar esse custo e despesa fixa e querer um lucro aqui, ó, em cima deles, que é aquele caso ali. É você pegar esse mais o que você quer ganhar, o lucro. Chamado de quê? Custo de oportunidade. Lucro desejado, tem o nome também, se quiser anotar. E aí a gente vai finalizar com o ponto de equilíbrio financeiro, que é o quê? Pegar os custos e despesas fixas, menos o quê? Menos aquele custo que não é desembolsável, que a empresa não tira o dinheiro lá, que é normalmente depreciação, exaustão e amortização. A empresa não tira do bolso, ela não paga esses custos. Tá? Então é isso. Aí, quando voltar do intervalo, margem de segurança.